Amados irmãos, a paz do Senhor. Na noite dessa quinta-feira, quero trazer mais uma meditação da Palavra de Deus para abençoar a tua vida. Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nessa noite queremos rapidamente meditar com você sobre lei e fé. Talvez não tão profundamente assim, mas é o que o texto nos diz. Porque o apóstolo São Paulo escreveu essas palavras aos Gálatas. Paulo, só lembrar um pouco, né? Vamos entender. As cartas não foram escritas aleatoriamente. Paulo resolveu, vou escrever uma carta ali, e então mando uma carta ali para os meus amigos que moram na Galácia, para os meus amigos que moram em Éfeso, para os meus amigos, né, que moram em Corinto. Não, ele escreveu uma carta, ou as cartas, todas elas, porque havia alguma situação nas igrejas específicas que chegava ao seu conhecimento. Ele fez a sua primeira viagem missionária, a segunda, a terceira, e aí fundou a igreja, deixou líderes locais pastoreando aquelas igrejas, e depois voltou em outras visitas. E quando ele estava longe, recebia alguma notícia, ele escrevia aquelas igrejas. E o problema dos Gálatas ali, já no capítulo 1, Paulo fala que se até um anjo de Deus, ou ele mesmo, Paulo, pregasse um evangelho diferente daquele que anteriormente já tinha pregado, seja anátema uma maldição. Havia uma situação na igreja da Galácia em que as pessoas estavam começando a acreditar que eles seriam salvos por cumprir a lei de Moisés. Há algum problema em cumprir a lei? Para o judeu, não. Mas para o gentio, é algo diferente. Pastor, então não tenho lei? Não. A Bíblia deixa claro que nós estamos sob a lei de Cristo. E, na minha opinião, muitas vezes falo na igreja, a lei de Cristo ela chega a ser mais severa até do que a lei de Moisés. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, se o homem pegasse uma mulher, deitasse com ela, que não fosse a sua mulher, e tivesse relações sexuais com ela, ele então morreria, era o pecado consumado. Mas se ele chegasse, não consumasse o ato, tinha lá as suas atenuantes. Jesus disse que se um homem, nós estamos sob a lei de Cristo, olhar com olhar cobiçoso para a mulher de seu vizinho, ele já adulterou no seu coração. E assim ele fala também de matar. No Antigo Testamento você tinha que matar, você matasse mesmo uma pessoa, aí tinha um problema da cidade de refúgio, mas normalmente você pagaria o preço por aquilo. No Novo Testamento, na lei de Cristo, ele fala, olha, você ter ódio do teu irmão, você já está matando. Então, temos uma lei a cumprir, que é a lei de Cristo. Mas a lei de Moisés, com aqueles todos, oferece sacrifício ali por causa do pecado, essa foi abolida aonde? Foi abolida na cruz por Cristo. Mas esse assunto aqui vai ficar dentro. Como é que ele começa aqui o texto? É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele começa como Abraão e chega aqui adiante, que ele diz, sabei, pois, que são da fé, são filhos de Abraão. Por quê? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele creu de várias maneiras.
Primeiro o Senhor disse, sai do meio da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação. Abraão creu e foi. Tinha lá seus percalços, suas dificuldades, mas ele andou ali naquela terra, questionou algumas vezes a Deus, e uma vez ele disse a Deus, o Senhor só tem o meu servo Damasceno Eliezer, quem vai herdar? O Senhor falou, vai herdar o teu descendente. Ele teve uma fraqueza numa ideia de Sara, teve relações com Agar, teve Ismael, e Deus falou para ele, não é esse o teu descendente, vai ser de Sara. E depois de 25 anos peregrinando, finalmente Sara engravida e vem Isaac, que era o descendente, dali Abraão, Isaac, Jacó, até chegar pela descendência de Abraão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que seria o Salvador do mundo, que é o Salvador do mundo. Bom, só aí parou a fé de Abraão? Não. Mais adiante, Deus manda ele entregar Isaac em sacrifício. Ele vai para o Monte Moriá, leva Isaac, e quando chega um determinado momento, ele manda o seu moço ficar e diz, olha, fica aí que daqui a pouco eu volto com o menino. Mas tudo estava paramentado para o sacrifício que ele disse que ia fazer no monte. Mas quando ele sobe o monte, Isaac pergunta para ele, papai, está tudo aqui pronto, só está faltando o cordeiro. E Abraão sabia que o sacrifício, o cordeiro ali, né, quem seria sacrificado seria Isaac. Ele disse, não, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Chegando lá, Abraão prepara tudo e vai matar Isaac quando o anjo clama para ele que não matasse, porque ali perto estava um cordeiro, e aí Abraão matou aquele, e não Isaac, prefigurando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então Abraão, ele creu, o Senhor disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o Senhor estava mostrando que o Evangelho, ele não veria pela lei de Moisés. Se fosse pela lei de Moisés, o Evangelho seria só, serão benditos todos os descendentes judeus. Deus também disse para Abraão que da sua descendência, a sua descendência seria como a areia do mar. Isso simboliza os judeus. Estão até hoje aí uma grande nação descendente de Abraão. Mas disse também, esse outro momento, mandou Abraão olhar para os céus e disse, conta as estrelas, você não pode contar, assim será a tua descendência. Esses são os descendentes pela fé. Judeus, gentios, de qualquer nação, que creram na promessa que Deus deu a Abraão. Porque a promessa que Deus deu a Abraão foi exatamente esta. Faria uma grande nação, daria um descendente, e a promessa já estava embutida ali, o Messias que viria para salvar a humanidade. Até o Senhor Jesus que disse que Abraão desejou ver o seu dia e o viu. E até tentaram apedrejar Jesus por causa disso, tentaram matar Jesus, acusar de várias coisas. E ele disse, o Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é Deus de morte, é Deus de vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, ele viverá. Louvado seja Deus. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. E o que é fé? Eu vou dizer para você o que é fé. É uma definição bíblica. Ah, pastor, fecha nessa definição, não tem outra qualquer? Não. É lógico que poderá haver outra definição. Mas olha só. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou comentar isso aqui. Mas vou ler também, você sabe também, de qual praticamente esse texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Primeiro, fé é o fundamento das coisas que se esperam. Abraão esperava. Ele não estava vendo, mas ele esperava. Ele aguardava. Temos falado isso nas últimas versões. Você tem que aguardar, esperar em Deus. Ele vai te dar o direcionamento e se ele prometeu, ele vai cumprir. E segundo, a prova das coisas que não vê. Ele não tinha Isaac no colo, ele não tinha um descendente no colo, mas ele cria que o Senhor ia dar esse descendente a ele. Deus já te deu a bênção que você está esperando? Ainda não? Mas creia como Abraão, aguarde, porque no momento certo ela vai chegar. Tem que ter fé. Fé é esse firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não vê. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque você se aproxima dele, tem que crer que ele existe. Abraão cria que Deus existia, ele viu a Deus? Não. Você vê a Deus? Não. Teus olhos carnais não vê a Deus, tuas mãos não tocam em Deus, carnais, nada, os teus sentidos. Mas espiritualmente você sabe que ele existe, está ao teu lado, como o Senhor Jesus Cristo prometeu, estaria conosco todos os dias até a consumação do século, mesmo na maior dificuldade que você possa passar em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chegar mais adiante aqui. Todos aqueles que, pois, são obra da lei, estão debaixo da maldição. Então ele fala aqui da maldição, porque maldito aquele que não conseguir cumprir a lei. E ele disse, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
Esse talvez é um dos versículos chaves da Bíblia, inclusive porque Deus usou esse versículo, não aqui em Gálatas, mas em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, na Reforma Protestante, através de Martinho Lutero. Mas esse texto está lá originalmente em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E ele depois também é repetido no livro de Hebreus. O justo viverá pela fé. O justo não vive por vista, pelo que ele está vendo, pelo que ele está enxergando, pelas circunstâncias, pelo que estão falando a ele. Olha, isso aqui vai acontecer, isso vai acontecer, aquilo vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas o justo vive pela fé, ele crê no Senhor. A circunstância pode estar difícil. Todos os homens de Deus passaram por essa situação, já citei Abraão, posso citar outros. Moisés diante do Mar Vermelho. Se você olhar agora o que ele faz, só diga o povo que marche. O que tu tem na mão? Você tem a vara? Estende a mão e o Mar Vermelho abriu. No último momento, no último segundo, o farol estava atrás dele, Deus abriu o Mar Vermelho. E ele passou a pé enxuto com o seu povo e Deus ainda afogou os exércitos de Faraó. E assim vai por diante. O Senhor fez milagres, ressuscitou mortos, curou enfermidades impossíveis, multiplicou pão, peixe. O Senhor fez tanta coisa e Ele continua fazendo hoje, na minha vida e na tua vida. O justo viverá da fé. Vive em crer. Mas que fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé nas suas promessas. Fé na sua palavra. Está aqui a palavra de Deus. É aqui que você tem que depositar a sua fé. Acreditar no que o Senhor te prometeu. É na sua palavra que está a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quero só fazer um adendo rápido, já estou acabando a pregação. Muita gente aí está falando de maldição na vida de crente. Cuidado com isso. Olha só, crente tem enfermidade e não crente também tem enfermidade. Crente passa problema financeiro e não crente também passa. É normal do ser humano, da vida, são as circunstâncias, acontece. A diferença entre o crente e o não crente é o seguinte: Jesus levou todas as maldições nossas na cruz. Quando você aceitou Jesus, Ele levou as tuas maldições. Se teu avô, tua avó, sei quem, tataravó era macumbeiro, fez pacto com o diabo, pode ter feito o que quiser, mas agora você é um remido lavado no sangue do Cordeiro. Você tem a Cristo como teu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para te ganhar a vitória. E não só a vitória de prosperidade material, de cura de todas as enfermidades, também a vitória sobre Satanás, sobre as coisas deste mundo, sobre os problemas, sobre a depressão, sobre todas essas coisas que vêm sobre a nossa vida. Ele é aquele que pode nos dar a vitória. E o último versículo que lemos diz, porque a bênção de Abraão para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo e para pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você que aceitou Jesus tem o Espírito Santo de Deus. E aquele que busca recebe a plenitude desse Espírito, os dons espirituais, enfim, aquilo que Deus prometeu para nós. Creia, o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe nesta noite. Eu vou fazer mais uma oração por você. Pai amado, eu te louvo, porque o Senhor é fiel. Nós somos infiéis muitas vezes, fazemos coisas que não te agradam, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor prometeu e cumpre. E aqui a palavra nos diz mais uma vez, em Gálatas, justo viverá da fé. Abraão viveu da fé. Outros homens de Deus viveram, mulheres também. E nós precisamos viver da fé. Estamos num momento conturbado, difícil, complicado, mas, Senhor Deus, a nossa fé continua firmada no único e verdadeiro Deus, a qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e levou toda a nossa maldição. Pois entregamos nossa vida em tuas mãos, a vida dos teus filhos, e te peço a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fique na paz, meu amado irmão, que Deus te abençoe.